Assim sendo, as investigações lógicas conversam diretamente com a crítica da razão pura. Em grande parte, a crítica da razão pura fez a limpeza do terreno e as investigações lógicas eram uma tentativa, um caminho de estruturação, tanto que o mote da fenomenologia é as coisas mesmas, ou voltar às coisas mesmas, no sentido de voltar-se para si mesmo, para o conhecimento das coisas, né? A estrutura de conhecimento das coisas. Não é por acaso, eu lembro que o título da segunda sessão é Sensibilidade e Entendimento, que são as estruturas reveladas pelo Kant como aquelas que constituem o fenômeno, no caso, a sensibilidade trazendo a matéria e o entendimento aplicando as formas inatas, que são chamadas categoriais ou categorias. Desculpem, categoriais, categorias são as formas. E no parágrafo 40, o Russell apresenta essa questão, conforme eu já tinha antecipado. Ele apresenta o aspecto no detalhe na página 107. Outro sim, diz o Russell, é suficiente perguntar o que corresponde, do lado da percepção, à diferença entre as duas expressões este papel branco e este papel é branco, dadas como exemplo e obtidas a partir da mesma percepção. Ou seja, o que corresponde à diferença entre a forma de enunciado atributiva e a predicativa? Ou ainda, o que nessa percepção a diferença em causa exprime propriamente com uma exatidão particular no caso da adequação? Encontramos então a mesma dificuldade. Em outras palavras, aquilo que eu já tinha antecipado, eu posso preencher adequadamente a árvore verde, mas não é muito adequado, ou pelo menos não parece adequado, o preenchimento do é. É que é categorial e que remete ao ser. É o verbo ser conjugado. Nesse sentido, o verbo ser remete a tudo que é, remete à ontologia como parte da metafísica. Então, percebo que nós estamos dentro de um ambiente terminológico complexo, mas que tem uma implicância, né, com a história da filosofia muito importante. Porque essa importância toda, é claro, vai ser revelada pelo Heidegger no momento em que a gente passar o próximo passo do curso. Por ora, é importante, continua o Russell, compreender como é que essa questão aparece em Russell. Certamente podemos dizer de modo compreensível e inequívoco para um ouvinte: vejo que este papel é branco. Mas essa maneira de falar não quer dizer necessariamente que a significação da proposição pronunciada dê expressão a um mero ver. Ou seja, não é um mero ver. Algo se revela. É assim que Heidegger vai interpretar esse capítulo, vamos dizer assim, esse momento da fenomenologia husserliana. O que Russell está dizendo, em outras palavras, é que Kant tem razão, o ser não é um predicado real, no sentido de coisa, no sentido de res. Então, toda vez que eu me volto para um fenômeno, eu não vou encontrar ali nada que se assemelhe ao é. Eu vou encontrar algo sendo. É por isso que Russell coloca que não se trata de um mero ver. Algo se revela. Bom, ele dá a entender isso aqui, ele faz uma distinção entre atos fundantes e atos fundados, eu não quero entrar no detalhe. O parágrafo 41, ele amplia a esfera de exemplos, então é um título, né, um parágrafo que ajuda na compreensão. No parágrafo 42, a diferença entre o material sensível e a forma categorial na esfera global dos atos objetivantes. Mais uma vez, fica bem clara a intenção husserliana, o que ele pretende efetivamente. Essa estrutura em que eu possa construir proposições que revelem adequadamente o mundo. Pelo menos nesse momento é essa a indagação. Isso na página 110, mas no final diz o Russell: designamos essa diferença fundamental quando entendida naturalmente a toda a esfera do representar objetivante de diferença categorial e absoluta entre a forma e o material do representar, distinguindo-a, ao mesmo tempo, da diferença relativa ou funcional que lhe é intimamente ligada e que foi igualmente indicada acima, um processo de purificação, né, de separando e seguindo aquele modelo, né, que pode ser considerado kantiano, de, a partir do acesso ao ambiente a priori, o ambiente antes da experiência, explicar como se constitui a experiência do mundo. No caso de Russell, isso é um pouco mais radical,
porque ele pretende descrever o a priori da correlação, seguindo sucessivas purificações do campo transcendental. Esse é o projeto que a gente viu nas ideias. Mas, nesse momento, isso já está presente. Isso nos leva a esse debate direto com Kant, né? E eu chamo especial atenção para esse parágrafo, parágrafo 43, que tem por título: Os correlatos objetivos das formas categoriais não são momentos reais. Isso, por incrível que pareça, é uma concordância com Kant. É uma concordância com um momento, na crítica da razão pura, em que Kant demonstra que o ser não é um predicado real. Eu vou utilizar esse momento do Kant e a crítica da razão pura quando a gente tiver, pelo menos, encaminhada a passagem até Heidegger. Por ora, é importante, isso vai ser retomado depois, que a gente dê bastante atenção ao que Husserl efetivamente está dizendo a respeito dessa relação do entendimento e a sensibilidade, como se fosse uma mera construção de um fenômeno. Quando o Heidegger, daqui a pouco, no seu tempo, em 1933, diz que a ontologia só é possível como fenomenologia, o que ele está dizendo é uma referência direta a esse momento da filosofia husserliana, das investigações lógicas, a sexta investigação, a segunda seção, e esse parágrafo 43 é o que deixa o problema de maneira mais clara. Eu não vou ler ele todo, vocês têm acesso ao texto inteiro, mas na página 111, o parágrafo 43, mais ou menos na metade desse parágrafo grande, diz o Husserl: o ser não é nada dentro do objeto, nenhuma de suas partes, nenhum momento a ele inerente, nenhuma qualidade ou intensidade, como também nenhuma figura, nem absolutamente nenhuma forma interna, nenhuma característica constitutiva, como quer que seja concebida. Isso é uma concordância sem problema algum com a crítica da razão pura do Kant, que é esse marco da passagem, não da passagem de uma filosofia a outra, mas da passagem de uma consciência ignorante de si para essa autoconsciência que se volta para si mesma e passa a julgar a sua possibilidade de julgamento. Ou seja, é a razão em seu tribunal. É quando Kant efetivamente coloca limites a tudo aquilo que estava sendo feito até então, e eu volto aí o foco para a Idade Média, o comecinho da modernidade, mas sobretudo a Idade Média, quando você tem ali uma série porque a filosofia estava a serviço da teologia, ela tinha por objetivo demonstrar o indemonstrável, realizar a fé em argumentos racionais. Então a gente tem noções bizarras como a transubstancialização, que ainda é pensada assim pelos católicos. Mas enfim, o fato é que eu não posso dizer que o que algo aparenta decorre dele. É sempre numa relação com essa consciência, com essa intencionalidade, no caso do Husserl, com esse entendimento, no caso do Kant. E o que Kant demonstra é que toda vez que eu me volto para o mundo, eu não vou encontrar o eu vou encontrar um sendo. E essa estrutura desse sendo teria um momento anterior, que é a constituição do fenômeno, quando o entendimento organiza a sensibilidade. Quando o Husserl se volta para esse ponto específico, ele concorda com Kant. Ele diz: no ambiente do objeto, eu não encontro absolutamente nada que possa ser comparável ao ser. Então, por isso, o ser não é um predicado real, não é uma coisa, não é uma res, não se revela nessa revelação de coisas. O que está sendo revelado ali é uma estrutura a priori do conhecimento, que é a nossa estrutura de conhecimento, que, no caso, Kant chama de razão. Mas se Husserl está de acordo com ele, ele diz logo em seguida: mas o ser também não é nada de aderente ao objeto. Não é uma coisa que eu levo ao objeto e ali é mantido por mim, aderência. Assim como não é uma característica real interna, não é também uma característica real externa. E por isso não é absolutamente nenhuma característica, no sentido de uma característica real. Pois o ser também não diz respeito às formas concretas de unidades que ligam objetos em objetos mais abrangentes, cores em figuras coloridas, sons em harmonias, coisas em coisas ou ordens de coisas mais abrangentes. Nessas formas concretas de unidade fundamentam-se as características externas dos objetos, à direita, à esquerda, no alto, abaixo, barulhento, silencioso, etc. E entre elas não se encontra naturalmente nada que se assemelhe ao é. Então, essa psicologia empírica, que de certo modo tem a característica de voltar-se
para si mesma e descrever, a possibilidade de descrever a psique humana, o que ela encontra é que, tudo bem, Kant tem razão, quando eu me volto para o mundo eu não encontro o é. Mas quando eu me volto também para essa interioridade, ou para isso que eu sou, ou para o a priórico daquilo que me permite ter uma experiência de mundo, também ali eu não encontro. Parecia evidente que quando você diz algo não está no ser, automaticamente estaria no ambiente do sujeito, de conhecimento, do eu. E é justamente isso que entra em xeque. Então eu paro esse vídeo aqui, só lembrando que, embora Russell esteja de acordo com Kant no quesito o ser não é um predicado real, ele dá margem, ao menos, para ser interpretado, isso que eu li aqui, quando ele diz que também não é uma característica aderente, também não é algo que foi levado, que isso não se encontra nessa interioridade. E isso vai fazer, isso está lá na introdução do Ser e o Nada, quando Sartre escreve lá a sua ontologia fenomenológica, que ele pergunte sobre, ele bote título num capítulo, Em Busca do Ser. Porque, na verdade, desde Kant, as ontologias seriam elucubrações vazias. E, no entanto, o fato, porque estava se tomando como dado, que já que o ser não é um predicado real, ele seria um predicado ideal. E o que acontece nesse parágrafo 43 das investigações é que Russell coloca isso em questão. E ele diz, tudo bem, não é uma res, seria uma ideia?